E aí galera, beleza? Então vamos para mais uma aula de arquitetura e organização de computadores. Dessa vez o assunto vai ser nível da microarquitetura. Então vamos lá voltar a analisar o nosso caminho de dados, onde a gente pegava as instruções, executava e retornava o resultado. Então, o nosso caminho de dados é controlado por microinstruções, que são divididas em 5 grupos. Nós temos sinais para controlar a escrita de dados no barramento de entrada, nos registradores de entrada, sinais para controlar os resultados de saída, sinais para controlar qual vai ser a operação que a ULA vai executar, nossa unidade lógica aritmética, e se o número é positivo, negativo, ponto flutuante, sinais para dizer se a gente vai ler ou escrever da memória, e um sinal para dizer se a gente vai precisar de uma busca extra em uma determinada operação que a gente esteja, executando. Então, uma vez que a gente tenha em mente esse ciclo, a gente tem que analisar que cada microarquitetura é um caso especial, porque vai depender de acordo com o seu fabricante, de acordo com a forma como ele quer colocar rearranjar os componentes, colocar as trilhas entre os componentes. E aí você tem sempre um ciclo onde você vai buscar as instruções que serão executadas, executar, retornar o resultado, e esse ciclo se chama ciclo de busca e execução, porque ele vai ficar em loop, executando instruções até que os programas sejam finalizados. Então, esse microprograma principal, ele tem também um conjunto de variáveis que são denominadas estado do computador. Então, o estado, ele é, na verdade, um instantâneo dos valores que essas variáveis vão conter em um determinado momento específico da execução de um programa. Então, a todo momento, esses valores eles vão mudando. E aí, você tem novos estados a cada vez que essas instruções vão mudando. Vamos agora para instruções. Então, o ciclo do caminho de dados ele vai consistir em você pegar, copiar os valores dos registradores para o barramento B, que é o barramento de entrada, fazer com que esses valores cheguem até a ULA juntamente com a operação que vai ser realizada, executar essa operação e escrever esse resultado no barramento de saída, para que eles sejam escritos nos registradores de saída. Então, uma vez que a gente tenha esse ciclo aí se repetindo constantemente, a gente tem que ver que a cada vez que eu leio da memória uma instrução que vai ser executada, os dados que eu estou lendo, se eu estou no ciclo K, eles só vão estar disponíveis 2 ciclos após a minha leitura, ou seja, em K+2. Então, eu sempre vou ter o próximo ciclo após o pedido da leitura perdido. E para que eu não tenha esse ciclo perdido, eu posso estar executando instruções em que elas não têm dependência de outras instruções, como a leitura da memória ou como a atribuição de um valor a uma determinada variável. Um valor, por exemplo, x igual a 1, x igual a 2, uma constante. Então, tendo em vista que eu posso estar aproveitando esses ciclos, eu posso também estar otimizando a performance do meu processamento. E aí a gente tem que entrar com o conceito de pilhas. O que são pilhas? Pilhas são estruturas de dados que estão presentes em praticamente todas as linguagens de programação e elas representam uma área reservada da memória, onde eu vou ter as variáveis, que são variáveis locais de cada função, de cada procedimento que eu esteja, e dos operandos e das operações aritméticas que vão ser realizadas. Então, toda pilha, ela está delimitada por apontadores, que é o LV, sempre vai apontar para o início da pilha, e o SP, que sempre vai apontar para o topo da pilha, daquela função, daquele procedimento que eu esteja executando em um determinado momento. Então, se a gente for ver aqui em relação à ilustração, nós temos aqui a letra A. Iniciei o meu programa, tenho o meu LV e o meu SP apontando para o escopo global, ou seja, para as minhas variáveis globais da minha aplicação.
Uma vez que eu, no meio da execução dessa aplicação, chame uma determinada função, um determinado procedimento, os meus apontadores eles vão apontar agora para o escopo das variáveis e dos parâmetros locais dessa função, que é, por exemplo, aqui onde da letra B, onde a gente tem o ALV-USP apontando para B1 até B4. Então, uma vez que dentro dessa função, desse procedimento, eu chame um novo procedimento, agora os meus apontadores vão apontar para o escopo das variáveis do escopo da função que eu estou apontando agora atualmente. Então, quando eu retorno de cada uma das funções, eu retorno sempre para a função que chamou aquela determinada função. Então, os meus apontadores eles vão retornar também, né, para o escopo daquela função que chamou. Então, se eu retorno de C1, C2, ele vai retornar para B1 até B4. Retornando para o principal, eu retorno para A1 até A3. E se dentro desse meu principal eu chamo um novo procedimento, então agora eu passo os meus apontadores a apontarem para o D1 até D5, que são as variáveis e os parâmetros dessa nova função, desse novo procedimento que eu acabei de chamar. Então, uma vez que eu esteja sempre fazendo esse empilhamento, eu tenho que pensar também na velocidade e no custo do meu projeto, da minha microarquitetura. Por quê? Porque eu tenho sempre que balancear. Se eu quiser ter um custo menor, eu não posso ter, né, componentes que são muito caros. Mas ao contrário, se eu quero ter uma velocidade maior, então eu tenho que me preocupar em relação à otimização, a aumentar o desempenho da execução das minhas instruções. E eu posso fazer isso ou reduzindo o número de ciclos de relógios para que eu possa executar uma instrução, ou encurtando o ciclo do meu relógio, ou então sobrepondo, fazendo a execução em paralela das minhas instruções. E aí, quando eu digo que eu tenho um determinado número de ciclos que são necessários para que eu execute uma única instrução, eu digo que eu tenho um comprimento do caminho de execução. Então, se eu ou reduzo o número de ciclos, ou eu faço a sobreposição, que é a execução paralela de instruções, ou eu faço a separação entre o caminho de dados principal e a minha busca de instruções na minha memória principal, eu digo que eu estou aumentando a minha velocidade, consequentemente aumentando a minha performance da execução. E se eu quero ter um custo maior, né, na verdade eu tenho que otimizar mais esse desempenho. Consequentemente, eu vou ter peças, eu vou ter organizações que são mais caras. Então, quando eu digo que eu tenho um comprimento do ciclo do meu relógio, então, na verdade, eu estou dizendo que eu tenho que determinar a minha sequência de instruções que devem ser realizadas em um único ciclo, porém, sequência de instruções em série. Então, se eu tenho x igual a mais b mais c, eu tenho que pegar o valor de a, o valor de b, o valor de c, somar a mais b, depois somar a mais c para ter o valor de x. Então, como é que eu posso fazer a melhoria de desempenho em uma arquitetura? Eu posso ou melhorar a implementação das minhas microinstruções ou melhorar a minha arquitetura em si. E quando eu falo em melhoria de arquitetura, eu falo em introdução de memórias cache, que são memórias que são mais rápidas, são próximas do processador, e elas servem para que eu possa otimizar a busca das minhas instruções e não precisa ficar indo na memória principal, que é uma memória mais lenta. Então, eu posso ter memórias que são separadas em relação a instruções e dados, é o que eu chamo de cache dividida, ou eu posso ter memórias que possuem os dois, como a gente vai ver, que são caches unificadas. Sendo que cada memória cache, ela tem acesso independente à minha memória principal, então elas são independentes entre si. Então, cada vez que eu tento buscar a instrução, né, no meu processamento lá das minhas instruções, tento buscar uma determinada instrução, o primeiro lugar que eu vou buscar, na verdade, vai ser nas memórias cache, que podem ser em 3 níveis, L1, L2 e L3. Quando eu busco no L1, não tem. Busco no L2, não tem. E busco no L3, não encontro, é que eu finalmente vou na memória principal para poder
pegar as informações que eu estou precisando. Se a gente for prestar atenção em relação ao desenho dessas memórias, eu vou ter que o meu cache de L1 ele está mais próximo do processador, e aí busquei lá primeiro. Não encontrei, vou no cache L2. Não encontrei porque a informação está um pouco mais velha, eu vou no cache L3. Para cada um dos caches, eu tenho uma política de substituição de acordo com o tempo que eu estou, né, utilizando aquela memória. E aí, de acordo com o meu cache, o meu nível de cache, né, eu tenho aqui caches que contêm sempre as instruções que eu estou utilizando mais frequentemente, sendo que todo o conteúdo do cache de um nível está no nível do cache superior, justamente porque os níveis que são mais baixos, como o L1, por exemplo, eles são substituídos com a frequência maior. Então, sempre que eu tenho um dado para ser buscado nesse cache L1, eu vou lá, tento buscar nesse cache L1, né? Caso eu tenha utilizado outras instruções de forma mais recente, então na verdade aquele cache ele vai estar, né, uma cópia daquela informação vai estar no nível superior, que é no nível L2. Geralmente, se eu não encontrar no nível L2, então porque ela já está obsoleta há mais tempo, já tem uma determinada validade maior, eu vou buscar no nível L3. Então, como é que eu faço para poder localizar uma informação em um determinado dentro do meu cache? Eu tenho dois tipos de localização de um dado. Eu tenho a localização espacial, onde uma instrução que eu utilizei recentemente, ela possui uma grande probabilidade de ser utilizada novamente, de ser necessitada novamente, ou eu tenho uma localização temporal, onde eu tenho uma probabilidade maior de acessar endereços de memória que eu acessei recentemente. Geralmente, os algoritmos de substituição do conteúdo das memórias cache, elas utilizam a localidade temporal, substituindo sempre o conteúdo, né, dos endereços de memória que não foram utilizados mais recentemente. Então, dessa forma, eu tenho sempre aí os mesmos endereços, porém com novos conteúdos. Né? E aí, quando a gente fala em relação à melhoria de desempenho, também a gente pode estar falando em relação à forma de execução das instruções. Então, eu tenho a execução fora de ordem, onde eu tenho um programa que tem uma sequência de instruções e eu posso simplesmente reorganizar essas instruções para poder otimizar, pulando algumas instruções que têm dependências de outras instruções e executando primeiro as instruções que não dependem de ninguém, como atribuições, como leituras de memória. Porém, o meu resultado final tem que ser exatamente o mesmo se as minhas instruções fossem executadas na ordem que aparecem no programa. Então eu posso pular, contanto que o meu resultado final seja exatamente igual. E o outro tipo que eu tenho em relação à mudança, né, a forma de alterar a execução dos meus programas, das minhas instruções em um determinado programa, é quando a gente fala também da execução especulativa, onde eu tenho que programas eles podem ser quebrados em blocos, né, de instruções, e aí eu posso fazer o seguinte, eu posso especular quais as instruções que eu vou precisar executar em um futuro próximo. E aí eu tenho duas formas de fazer essa especulação. Ou eu utilizo a elevação, onde eu sei que operações que são mais lentas, elas acabam sendo iniciadas precocemente, de uma forma antecipada, para que quando eu precise do resultado lá na frente, eu já tenha esse resultado calculado, ou eu posso simplesmente fazer a execução especulativa mesmo. Eu posso falar, olha, essa instrução, ela vai ser necessitada, ela vai ser requisitada em um futuro próximo. Então, eu vou executar logo essa instrução, guardar esse resultado na memória, porque quando eu precisar desse resultado, eu já terei executado, eu já terei esse resultado disponível. Então,
são essas duas formas que eu tenho em relação a você fazer uma melhoria de desempenho na execução de programas, né, em relação a processamento. Então, galera, alguma dúvida? Se vocês tiverem, podem comentar. Muito obrigada e até a próxima.